Olá, está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale, Vivendo na Fevas. Meu nome é Alana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. No episódio de hoje, estamos recebendo a jornalista, professora e doutora Juliette Sussi de Oliveira, da Universidade de Sevilha, na Espanha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, professora, conta um pouco sobre a sua trajetória aqui no Brasil e posteriormente na Espanha. Bueno. Eu sou estudante de jornalismo da UX. Eu estudei jornalismo na UX entre 2002 e 2007. E 2007 eu queria sair, viajar e conhecer o mundo. Então, assim, a melhor forma era aproveitar para fazer um intercâmbio, um período de intercâmbio. Então, foi quando eu decidi ir para Sevilha, na Espanha. Eu queria ir para a Espanha, não sabia exatamente aonde. Então, também, através do intercâmbio da universidade, eu decidi ir para Sevilha. Então, fui, tinha 23 anos nessa época. Não vou dizer o tempo que estou lá para vocês não contarem minha idade. E nada, eu gostei muito da cidade, voltei, terminei a faculdade aqui e decidi voltar para fazer o mestrado. E desde então, do mestrado levou ao doutorado. Doutorado, hoje eu sou professora faz apenas 2 anos, também sou professora substituta ainda na Universidade de Sevilha, estou começando, mas realmente não, quando eu fazia jornalismo, eu queria ser jornalista, não tinha pensado em chegar a ser professora, mas realmente agora eu estou muito contente de ser professora, creio que é uma vocação e gosto muito de ser professora agora mesmo. E o que traz de volta aqui para o Brasil, e mais especificamente para Novo Hamburgo, aqui para Fevale? Então, como eu sou professora da Universidade de Sevilha, agora eu faço o caminho de volta. A universidade dá muito apoio para os professores para viajar, para fazer período de intercâmbio, para fazer estâncias, ou seja, fazer contatos com outras universidades. E então, eu gostaria de voltar para o Rio Grande do Sul, da onde eu saí, e quando eu procurei a lista de universidades que tinham convênios com a Universidade de Sevilha, encontrei a Fevale, e encontrei o professor Marco Santuário através de um contato também em Florianópolis, e aí através do professor Santuário a gente começou a fazer contato, e estou aqui hoje. Então, poderia falar um pouco sobre as suas pesquisas e publicações? Agora mesmo, a parte de dar aula de jornalismo, eu dou aula como ainda sou professora substituta, não tenho um trabalho na vaga fixa, as minhas aulas vão cambiando, vão mudando. Então, agora mesmo, jornalismo cultural é uma das cadeiras que faz 2 anos que eu imparto, que é a minha área preferida. E as minhas investigações vão relacionadas também a isso, no jornalismo cultural, na representação do cinema, na mídia. Também uma outra área de interesse assim, é o cinema no YouTube, a crítica de cinema no YouTube. Algumas investigações estão relacionadas nessa área. E também estou num grupo de comunicação, um grupo de investigação, de pesquisa, que a gente investiga a comunicação e poder, a relação entre os donos dos meios de comunicação e o jornalismo. Como que essa estrutura midiática interfere no jornalismo que o público recebe, que o público lê. Então, as investigações vão relacionadas nessa área. Também tento relacionar sempre para o âmbito cultural, o deporte, os donos das plataformas, os donos das produtoras de cinema, quem são. E vai relacionado mais isso, com o poder e a cultura. E como tu integra suas pesquisas sobre comunicação, cultura, redes sociais e poder, né, do jornalismo nas tuas aulas e atividades? Minhas aulas? Por exemplo, redes sociais também é uma área que eu investigo, que também a gente investiga, né? Porque agora o panorama do jornalismo é digital, são as redes sociais. Então, o que eu tento fazer nas aulas é levar práticas para que os alunos possam fazer. Por exemplo, semestre passado, o último semestre eu impartia, desculpa o meu portunhol. Não tem problema. Impartia a assinatura de jornalismo especializado. Então, eu fiz uma prática com os alunos que era criar um canal de Instagram, uma conta, um perfil no Instagram, e que eles têm um teste de atualidade nessa assinatura. Cada semana, cada mês, eles tinham que fazer um teste de atualidade para demonstrar os seus conhecimentos do jornalismo, da sociedade em geral. Então, o que a gente fez foi criar uma conta de Instagram,
onde eles iam publicando toda semana as principais notícias, os principais acontecimentos que eles liam na prensa e publicavam aí. Então, foi uma forma também de integrar o que eu pesquiso de uso das redes sociais no jornalismo, levar para a sala de aula e tentar que eles também em aula já vão praticando a forma que o jornalismo está usando o Instagram agora mesmo e eles que levassem na prática. Foi uma prática que funcionou bastante bem em aula, porque motivou um pouco os alunos. O jornalismo especializado era uma assinatura bastante teórica, então normalmente os alunos, quando fazem jornalismo, o que vão buscando é praticar. Então foi interessante porque eles puderam ver como se usa o Instagram não só para ver as fotos dos amigos e ver o perfil das pessoas que a gente não gosta, mas para usar ele na prática jornalística. Assim. É o que eu tento fazer, sabe? O que eu vou pesquisando, tentar levar pouco a pouco para a sala de aula. E você pretende ainda atuar futuramente, talvez no jornalismo em si? Eu gostaria, sim. É uma das coisas que, não, como eu te dizia antes, nunca pensava que eu fosse terminar sendo professora de jornalismo. Eu queria trabalhar, ser jornalista, fazer jornalismo na rua. Mas quando eu cheguei na Espanha em 2008, justamente o jornalismo mundial, sobretudo na Espanha, o mundo passava por uma crise bastante forte e afetou muitos meios de comunicação. Então, teve fechamento de jornais, muita gente muitos jornalistas perderam o trabalho. Então, foi uma época complicada de terminar a faculdade e buscar trabalho. Uma das experiências que eu tive na Espanha trabalhei na parte nos informativos de televisão do Canal Sur, que mas na parte de redação, de trás da câmera, o Canal Sur é o canal de televisão autonômica de Andaluzia, que é a comunidade autônoma onde eu vivo. Então, essa experiência, assim, de 4 meses que eu tive lá foi muito enriquecedora. Então, sempre que tu possa pôr na prática o que tu aprendendo na faculdade, isso foi genial. Então, isso foi a experiência que eu tenho de lá. E depois, como eu decidi ficar também fazendo o doutorado, já fui deixando mais o lado do jornalismo para entrar na pesquisa. Não, foi mais difícil compartilhar as duas coisas. E quais foram os principais desafios e aprendizados durante o teu doutorado em comunicação na Universidade de Sevilha? Acho que o principal desafio foi conseguir me manter lá. Porque o doutorado eu fiz, não tinha bolsa. Eu tentei várias, mas realmente não consegui. Então, um desafio era conseguir estudar e trabalhar à vez. Fazer um doutorado é um caminho bastante difícil. Então, acho que o desafio mesmo era isso. Era conseguir não dizer para o meu pai, vem me buscar, eu quero ir embora, abandonar. E seria mais fácil. Mas, então, eu tive que trabalhar. Trabalhei com publicidade, com community manager na parte de turismo, de comunicação, e também foi a forma que eu fui fazendo para poder pagar o doutorado. E quais são as principais diferenças assim que você observou entre o ambiente acadêmico do jornalismo em especial na Espanha comparado aqui com o Brasil? É complicado, posso falar mal dos meus alunos? Não. Como aluna e como professora, eu vou te dar as duas ideias. Como aluna, quando eu cheguei, me parecia que era muito teórico, que os alunos iam para a aula, isso estou te falando de 2007, 2008, 2009, e estava todo mundo escrevendo, tomando nota, o professor na frente falando e todo mundo escrevendo. E para mim isso me impactou muito, porque as minhas aulas também é verdade que são muito diferentes. A Universidade de Sevilha é uma universidade que seria federal aqui, então são com muitos alunos. Tem aulas que tem 60, 80 alunos. Então, tem essa dificuldade de que sejam muito práticas. Então, para mim, e eu estudava na universidade particular aqui, e era mais prática, menos alunos por aula, e a gente podia praticar mais, né? Então, para mim, o que me impactou isso era muito esse tomar nota, fazer prova, enquanto que aqui eu praticava bastante. E depois também, mas como professora, quando agora eu sou professora dessa mesma universidade, eu entendi que realmente era difícil levar todos esses alunos a práticas e que essa teoria sim que é necessária, porque afinal o jornalista necessita ter uma boa
carga teórica, uma boa bagagem para depois poder aportar esse contexto que se aprende na faculdade para resolver algum problema que encontre na sua profissão ou no jornalismo, ou enfim. Acho que todo jornalista, como a gente conversava anteriormente, jornalismo cultural, todo jornalismo é cultural, né? Um jornalista sem cultura e sem conhecimento é difícil. Então, como aluna me pareceu muito difícil, mas como professora entendo que essa carga teórica é bastante importante também. E como desafio, como professora, eu acho que é isso, tentar levar um pouco mais, que as aulas sejam mais práticas, que os alunos possam fazer jornalismo, que é o que eles querem fazer mesmo. Então, por isso que, como eu te comentava antes, fazer atividades utilizando redes sociais, podcast. Na aula de jornalismo cultural, a gente criou um podcast com a programação cultural da semana, crítica de cine. Acho que agora a gente tem outras ferramentas que facilitam isso. Então, o que você considera assim, mais relevante para o desenvolvimento das práticas de comunicação digital na educação? Tu comentou dos podcasts e que tu usa as redes sociais. Como é o dia a dia para os alunos para fazer isso? Na tua abordagem, assim? Na Universidade de Sevilha, a gente tem uma estrutura bastante grande, assim, os alunos têm estúdio de rádio, estúdio de televisão, estúdios mais pequenos, mais grandes, que eles podem usar de forma independente. Então, a gente continua tentando manter isso, embora em alguns momentos seja difícil, pelo número de alunos que a gente tem em aula. Mas eu acho que agora facilita muito o fato o celular, a educação, que cada aluno possa ter o seu próprio telefone celular em aula. Isso ajuda muito, realmente. Então, eu tento que na aula, o celular seja uma ferramenta para a ensinança ou para a educação e não uma distração. Que isso também é outro problema que a gente tem em aula, conseguir ter a atenção dos alunos e que eles não estejam todo o tempo fazendo scroll no TikTok. Então, eu tento integrar isso também na aula, assim, utilizar essas novas tecnologias, gravar um podcast com o celular, fotografia, vídeos. Envolve muitas áreas, né, o jornalismo, assim, com isso, dá para usar muita ferramenta. Sim. Então, eu tento aproveitar tudo isso que hoje está na disponibilidade dos alunos, que no meu tempo não tinha, mas usar elas em aula, assim. Então, professora, finalizando aqui o nosso bate-papo, qual conselho você daria para jornalistas que ainda estão cursando a graduação, né, estudantes de jornalismo, diretamente para a câmera? Conselho é difícil, mas eu acho que a primeira coisa do jornalismo, para ser jornalismo de verdade, necessita ter uma vocação. Então, eu acho que se realmente o conselho que eu posso dar é estudar. Estudar, ler, se informar. É impossível ser um jornalista sem ler. E eu acho que isso é o que eu encontro de bastante dificuldade nos alunos de jornalismo hoje. A desinformação, a gente está rodeado no momento em que estamos bombardeados também, como as tecnologias nos dão facilidades, também nos estão deixando um pouco complicando, não? Porque tem muita desinformação. Então, o conselho que eu dou para os alunos que estão estudando é ler, é consumir prensa, é consumir meios de comunicação e fazer um bom uso dessas novas tecnologias e essas oportunidades que a gente tem agora, porque o jornalismo nem sempre é um caminho tão fácil, sobretudo para sair no mercado laboral, mas agora mesmo aproveitar essas novas tecnologias e todas as oportunidades que elas traem e añadir esse conhecimento que a universidade dá. Professora, agradeço muito a sua participação e o tempo que você disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Nada, muito obrigada a vocês. Estou muito feliz de poder participar aqui hoje. Muito obrigada. Então, nesse episódio do podcast G1 Revista Fevale, Vivendo na Fevas, conversamos com a jornalista, professora e doutora Juliette Sussi de Oliveira. O podcast G1 é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Entre eles estão os meus colegas Jackson Batista, Ramon Ferreira e as minhas colegas Rebeca Prestes, Julia Klein e eu, Lana Maldander. A técnica deste episódio é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. O nosso Instagram é @podcastjrevistafevale, que vocês podem acessar apontando a câmera para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Por ali vocês têm acesso ao nosso Instagram, YouTube e Spotify. Muito obrigada e até a próxima!